a gente vai para uma história que joga a gente para cima, né? Que como superar as dificuldades que às vezes a vida nos coloca, e também desmistificar uma certa situação que ainda é vista com um certo preconceito pelas pessoas, que é a situação do autismo, né? Que é um transtorno de comportamento, muitas pessoas associam como doença, mas é um transtorno de comportamento e que exige muito apoio, muita dedicação, principalmente das famílias. E existe um livro que está sendo lançado sobre isso, que hoje no Delmar Hotel vai ser lançado o primeiro livro da série Autismo, Aprendendo a Aprender com Aimer, que está sendo lançado pela escritora Aneida Fulsan, que é brasileira, paraibana, que mora na Califórnia, nos Estados Unidos, e ela administra a página do Facebook Autismo Aprendendo a Aprender com Aimer, e está lançando o livro Percepção Sensorial. É com a própria Aneida Fulsan, que está conosco agora aqui no CBN Aracaju. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, muito bom dia. Obrigado a você pelo convite. Bom, contando um pouco da sua história, você nasceu na Paraíba e já está quanto tempo nos Estados Unidos? Eu estou nos Estados Unidos há mais de 15 anos. Mais de 15 anos, né? Isso. E, bom, quem é o Ainer e como que ele surgiu na tua vida? O Ainer surgiu na minha vida para me ensinar, né? Eu tenho aprendido muito. Tenho aprendido várias formas, aprendendo com o Ainer principalmente o amor, né? Incondicional. Uhum. O Ainer é meu segundo filho, tá? Eu tenho 3 filhos. O Ainer é o do meio, ele tem 12 anos de idade. E ele foi diagnosticado como autista severo, de severidade número 3, é o nível de mais comprometido do autismo. Ele não é verbal. E desde então, para mim, tem sido uma luta, né? E muitas conquistas. Muitas conquistas. Uhum. Antes da gente detalhar um pouquinho mais a história, o que é o autismo e como que ele é classificado, assim, que é o nível 1, nível 2, nível 3? Ok. Autismo é um transtorno comportamental, tá? Eu falo assim para todo mundo, até na minha página, é um jeito diferente de ser. Essa é a realidade. E a respeito dos níveis do autismo, antigamente o autismo era separado, né? Era dividido em autismo leve, moderado e severo. Mas em 2013, com a nova nomenclatura, ele foi dividido em níveis. O nível 1, que é um nível menos de severidade, menos comprometido, né? Que precisa de assistência, mas não tanta assistência. Tem o nível 2, que precisa de mais assistência. E o nível 3 é um nível de comprometido que precisa de uma assistência substancial. Eles não desenvolvem a fala e realmente é difícil o entendimento deles. Tá? Tem essa associação que às vezes a pessoa faz com doença, mas não é doença, é um transtorno comportamental. E existe muito preconceito, muita desinformação a respeito do que é o autismo, do que é o autista, de quem é o autista. Existe, tá? A sociedade temos muita discriminação, porque o autismo, ele é uma deficiência que não é ser vista a olho nu, né? Você vê o cadeirante, você vê a cadeira, você vê a síndrome de Down, você vê no rosto. O autismo não. O autismo você só nota com comportamento, né? Comportamentos repetitivos. A criança, por não se comunicar, ela se comunica através de agressividade, porque não sabe se expressar, né? Então, tudo isso transforma em comportamentos negativos, que é uma forma de dizer, por exemplo, eu estou com sede, eu quero água, tu vai dar um doce para ele e ele não vai saber se expressar, ele vai se agredir, ele vai mostrar comportamentos negativos por não saber se expressar. E como foi o seu aprendizado no sentido de lidar com essa situação que envolve o Ainer? Foi bem difícil no início, viu? Porque a gente, como mãe, a gente não quer aceitar, né? A aceitação começa na família, tem essa sociedade. Porque a gente vem nosso filho ao mundo e a gente pensa, né? Faz planos para nossa criança. E no início, eu primeiro procurei ajuda, né? Ajuda para mim mesma, para poder ajudar meu filho.
É difícil, né? É difícil. Começamos cedo por estar nos Estados Unidos, por estar na Califórnia, que é o local que, sobre o autismo no mundo, é o país, é o estado mais avançado, essa é a palavra certa, né? O CLA, ela tem mostrado, tem pesquisas de comportamento. O autismo muitas vezes é confundido com a doença, tá? Não é doença. O diagnóstico do autismo vem através de equipe que vão justamente analisar, observar essa criança para poder chegar ao diagnóstico. Muita gente fala, mas temos né, temos médicos, temos neurologista, temos psiquiatra. Ele é importante, tá? Para estar junto com os familiares, junto, mostrando e descartando as outras possibilidades, porque esses profissionais vêm para passar exames laboratoriais para a gente descartar outras possibilidades. Por exemplo, uma criança que tem epilepsia, ela tem retardo de fala. Então, antes de você saber se ele é autista, é bom você checar, fazer um exame, né, mais profundo, a gente chama EEG nos Estados Unidos, aqui o eletrocefalograma, que vai mostrar para você se a criança tem tendência ou é epilético. Aí você vai medicar e você precisa realmente de um acompanhamento. É um acompanhamento para toda a vida. É um acompanhamento para toda a vida. Você pode mudar a história da criança com a criança que tem o autismo leve ou moderado. Você pode mudar se você diagnosticar cedo, né, e ter uma intervenção. Quer dizer, os níveis eles podem ser tanto revertidos quanto agravados? Agravados não. Agravados ele pode ser se no caso ele não tiver uma intervenção. Tá? Mas se você fizer uma intervenção cedo, né, de comportamento, e ele for acompanhado com terapeutas de comportamento, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, né, existe a parte física também, natação, ecoterapia, né, e tentar fazer com que essa criança evolua. São atividades para descarregar as energias, né? Exato, porque todo autista sofre de transtorno sensorial. Mas nem todo mundo que sofre de transtorno sensorial é autista. Uma frase que me chamou muito a atenção no seu material de divulgação do livro diz o seguinte: ninguém melhor do que uma mãe determinada para dar a sua experiência de como obter sucesso. Como é que essa frase se conecta ou resume a tua história? É uma boa pergunta, viu? Porque você que tem um filho autista, tá? Vocês profissionais que trabalham com criança autista, o primeiro elemento mais importante do tratamento é a família, é a mãe, tá? Vocês podem ter a criança, vamos supor, tem 2, 3 horas de terapia comportamental com fonoaudiólogo. Os pais têm que colaborar, tá? Precisam colaborar, precisa ver quais os ensinamentos que esses profissionais estão passando e continuar em casa, modelando, incentivando a criança para que o progresso venha existir. O Ainer tem progredido imensamente, né? Esse é o motivo que eu estou aqui no Brasil compartilhando, né? E compartilhando os avanços do Ainer, justamente em cima das terapias e do meu comprometimento de pesquisa e de estar junto, trabalhando em colaboração com o time que trabalha com ele hoje. É verdade que a senhora desenvolveu um método próprio de acompanhamento, visto que as soluções que são apresentadas pelos médicos, pelos psicólogos, pelos especialistas, não contemplavam essa situação do Ainer, e aí a senhora teve que lutar, buscar um método próprio? É sim, tá? Porque cada criança autista é única. Cada criança aprende de uma forma diferente. Então, nos Estados Unidos, a gente pode fazer o chamado homeschool, tá? Você traz sua criança para estudar em casa. No caso do Ainer, por ele ser autista, né, mesmo fazendo homeschool, você tem que seguir, né, a Secretaria de Educação, no caso aqui, né, o programa quinta série, segunda série. Para o autista, não. O autista precisa, né, fala a própria lei, que para cada criança autista você desenvolve um programa apropriado à necessidade daquela criança. Então, o que seria a necessidade do Ainer? Eu juntei no início, manter ele salvo, ensinar coisas básicas, aprender a comer, aprender a se trocar sozinho, entendeu? Aprender a atender o nome dele.
Então, eu comecei a observar o Ainer e eu montei um programa, lógico, junto com o time de profissional, o time do Ainer hoje. Tem 11 profissionais que trabalham com ele. E eles foram te mostrando os caminhos. Eles mostram e eu aplico vamos dizer assim, o programa dele, tá? Eu trabalho em casa, eu tenho um programa, mas o que é que eu quero para o meu filho? Eu quero um filho, porque eu sei que ele nunca vai ser independente pela severidade, mas eu quero uma criança que saiba se comunicar, tá? Sabe dizer que está com fome, que está com sede, que não está gostando de determinado barulho. Eu comecei a analisar o que é que incomoda ele no lado sensorial. O Ainer tem, como todo autista, ele não tem filtro na parte sensorial, auditiva. Então, certos barulhos incomodam. Ele pode escutar música em toda altura e estar satisfeito, mas ele pode passar um passarinho ali na frente para ele não filtrar e ele escutar aquilo com gravidade. Então, eu comecei a observar e bloquear. A Ainer hoje usa headphones, bloqueadores. Os fones de ouvido, né? Fone de ouvido. Ele viajou agora comigo um tempão dos Estados Unidos para cá. Ele está aqui no Brasil? Está aqui no Brasil, sim. Ele está comigo em toda essa minha jornada, né? Que eu estou pulando, estou indo nas 6 capitais. E ele está, assim, se comportando, assim, maravilhosamente. Quem tem filho severo vai dizer isso é mentira, né? Mas é verdade, gente. Ele tem andado de avião, tem entrado do jeitinho dele, com headphone, quando incomoda, com os materiais sensoriais que regulam. Além de Aracaju, você está lançando o livro em quais capitais? Tá, eu venho, meu primeiro tour foi na cidade de Natal. De Natal eu estive em Maceió, agora eu estou aqui em Aracaju. Sábado estarei em Joinville, Santa Catarina. Quarta-feira estarei no Senado Federal em Brasília. Tá? Estaremos em Brasília e finalizo em São Paulo. Bom, a respeito desse método, ele tem sido reconhecido pelos outros especialistas? Como que ele foi recebido nos Estados Unidos? Como que ele está sendo recebido aqui no Brasil? Hoje, no Brasil, está tendo retorno. Eu tenho um Facebook com mais de 200 mil views, né? Comecei há 2 anos aí atrás, porque os próprios, né, amigos brasileiros e pessoas que me conhecem falam, Neide, você tem que compartilhar isso, né? O Ainer, digitando, ele fala hoje, né? Ele não tem voz para não ser verbal, mas ensinamos ele a se comunicar com aplicativo de comunicação e ele se expressa hoje. E agora a gente está começando a ensinar ele a digitar e a gente vê que essas crianças são capazes, sim. O autismo é só um jeito diferente de ser. Essa que é a lição principal, né? E como lidar com esse jeito diferente de ser. Exato. Gente, a gente tem tanto problema com autismo, né? Por eles terem transtorno sensorial, a dificuldade do desfraude, né? Eles têm um comprometimento seríssimo no sentido número 8, né? A gente aprende na escola que existem 5 sentidos. Na realidade, temos 8 sentidos. E 3 sentidos comprometidos do autismo é o sentido escondido. É o sentido interno da gente, que a gente sente a vontade de ir ao banheiro, que a gente sente o coração bater, tá? E eu falo uma coisa para você, esses sentidos têm que ser estimulados, tá? E aí a ideia do primeiro livro ser percepção sensorial. Além desse livro, a senhora tem planos de lançar outros livros? Quantos livros vai ter essa série? Não dá para te falar quantos livros, porque o autismo é tanto que se tem que falar. É dinâmico, tá? Né? É dinâmico, é tanto. Então, meu primeiro livro é sensorial, que a gente tem que começar a tratar esse sentido lógico quando a criança nasce. Não só o autista, tá? Porque todo autista tem transtorno sensorial, mas nem todo mundo que tem transtorno sensorial é autista. Então, você vê criança botando tudo na boca, né? E toda a parte sensorial de comer, eu como líquido, eu só como sólido, eu não consigo comer cortando e tudo, né? São nossos sentidos sensoriais. Então, o primeiro livro é justamente falando sobre sentido, o segundo livro é sobre ABA, tá? Análise do comportamento aplicado, ensina você a analisar o comportamento da sua criança e como fazer dessa análise algo produtivo, né, para que ele assimile. Bom, parabéns pela iniciativa, né, e muito obrigado, Deus, pela tua presença. Eu conversei com a Neida Fullsang, que é administradora da página do Facebook Autismo Aprendendo a Aprender com Ainer. Ainer se escreve E-J-N-E-R. E-J-N-E-R. Gente, eu vou estar hoje no Hotel Del Mar, tá, palestrando. E para vocês, né, que querem ir, a inscrição está sendo feita no WhatsApp, no telefone 9803-1009, tá? No Instagram também, @navegantespc,
Tá? E os meus livros estão disponíveis na Escaristo. Certo, e também nas outras livrarias do ramo. Então, esse livro vai ser lançado às 7 horas da noite no Delmar Hotel. As inscrições ela pode ser feita também no WhatsApp. Pode repetir o número? É o número 9803-1009. Ou no Instagram do Navegantes Psi, ou no próprio Hotel Delmar. As pessoas também podem fazer a sua inscrição e também ter acesso ao livro da Aneida Fulsan, que é uma brasileira paraibana que mora nos Estados Unidos e que divulga essa página Autismo Aprendendo a Aprender com Ainer. Você pode procurar no Facebook. Hotel Delmar, às 19 horas. 19 horas. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado. 10 da manhã, hora do repórter.